Fala galera, tudo bem? Olha nós aqui de novo, fazendo mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal, onde vocês encontram dicas indispensáveis para quem vai fazer prova e para quem já é habilitado. Mas antes, não se esquece de ativar aqui o sininho de notificação, toda semana tem vídeo novo e bora lá comigo hoje? Hoje o nosso assunto fala sobre ajustes ao veículo. Nós, que trabalhamos na parte da teoria e da prática, os ajustes do veículo são extremamente importantes. Por quê? Porque o veículo precisa ser ajustado conforme a anatomia da pessoa, né? Conforme a extensão dos braços, a altura, isso tudo faz diferença. Como o simulador deixou de ser obrigatório, a gente vai fazer mais conteúdos relacionados a esse ajuste. Mas para quem tiver dúvidas, a gente também vai fazer um vídeo sobre esse assunto e logo a gente vai estar divulgando no nosso canal do YouTube esse assunto sobre as aulas de simulador para vocês tirarem um pouco mais de dúvidas. Mas vamos focar aqui hoje que é no ajuste do veículo. Essa aula antes, ela era feita diretamente no simulador, para ensinar o aluno que ele compreenda o funcionamento básico do ajuste do banco, da posição do volante, do ajuste dos espelhos, dos comandos das iluminações e também, claro, né, controle de pedais e partida do veículo. Como essa parte deixou de ser obrigatória, nós vamos enfatizá-la aqui. Então a gente vai começar pelo primeiro fato, que vocês estarão, em algum momento, sobre uma pressão psicológica que se chama prova prática, que dentre todo o processo administrativo de primeira habilitação, a prova prática é onde o aluno se sente mais pressionado porque ele tem que, nesse momento, comprovar, mediante as manobras, que ele é sim merecedor ou apto a ter a permissão para dirigir. Então, como que essa prova inicia? Essa prova vai iniciar primeiro pelos ajustes do condutor ao veículo. O examinador vai pegar teu nome, vai pegar teu documento e ele vai dizer: pode entrar no veículo, assim que você estiver pronto, sinaliza e dê partida no veículo. A partir daí começa a contagem da prova. E a prova inicia pelo processo de baliza, que são 4 minutos. Então, quer dizer, deu partida no veículo, a baliza vai se iniciar e o motorista, nesse momento, tem que completar toda a etapa até finalizar a parte em que tu vai estacionar novamente o veículo e o examinador vai entrar. Tudo isso dentro de 4 minutos e 3 tentativas dentro desse espaço de tempo. Quando o aluno entra no veículo, geralmente a preocupação dele é: eu não posso errar, eu preciso acertar. E isso é uma preocupação comum. Mas a minha maior preocupação, principalmente porque já passei pela fase de ser aluno, também já passei pela negativa de reprovação, fica um pouco mais fácil de explicar para vocês o que é o sentimento de estar no veículo, de estar sob pressão de prova e de tentar, né, dentro das suas possibilidades, dar o seu melhor. Já começa porque o instrutor te deu 20 aulas e ele disse: olha, nesse período de 20 aulas, desenvolve tudo, e o instrutor vai te dizer se tu tá indo bem, se tu precisa de mais ajustes, o que mais tu vai precisar para chegar bem no dia da prova. O instrutor não vai te largar em dia de prova sem nenhuma noção, até porque a gente está aqui para isso. Mas, itens básicos para o ajuste ao veículo. Primeira coisa, percebam, eu sou uma mulher baixa, tenho 1,59 m de altura, então para mim, a primeira situação é: entrei no carro, eu vou ajustar o assento do carro. Aqui, ó, pessoal, o assento. Tem uma alavanquinha, eu seguro na direção, puxo o banco mais para frente e aí pisa fundo nos pedais. Nesse momento, os meus pés têm que ficar pranchados no pedal, ou seja, ele tem que estar controlando o pedal, não pode estar na pontinha e também não pode estar com a perna muito dobrada. Por quê? A perna muito dobrada é sinal que você está apertado, né? A perna muito esticada quer dizer que você está muito afastado. Então, no meu caso, ó, levemente flexionada, levemente dobrada. Sinal que eu tenho o comando total dos pedais. A partir desse momento, o ajuste do banco foi feito. E aí a gente tem esse cara aqui, ó, o encosto. O encosto, a gente usa uma estratégia que envolve segurança veicular. Percebam que a direção ao meio, né, ela é circular, e ao meio ela tem como se fosse um T. E no centro, ela tem aonde é a buzina e está escrito equipamento de retenção, o airbag. Então quer dizer que a posição em que eu devo ajustar
O meu encosto de costas tem relação com o airbag? Sim. A bolsa de airbag em situação de risco, ela se infla ocupando esse espaço aqui justamente para que o nosso corpo, a nossa face, não entre em contato com as peças do veículo, né? Com a parte aqui do painel. Então, o que a gente vai fazer? Vai esticar os braços. Aqui, ó, a dobrinha do meu pulso vai ficar sobre o volante. Então, quer dizer que essa é a distância correta? Sim. Mas se não fosse, a gente tem um ajuste aqui, ó. Eu posso colocar mais para trás, eu posso colocar mais para frente. No Gol, o ajuste é feito aqui, nessa alavanca circular aqui, para frente e para trás. Então, essa é a técnica, ó. A dobrinha do pulso sobre o volante. Essa é a distância correta que deve ficar para eu poder ter comando completo do volante. E percebam, aqui a gente vai segurar o volante. E tem várias formas de segurar o volante. Tem gente que segura assim, 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 tem gente que faz assim. Mas o correto ao ajuste do volante é a posição 9,15, tá? Imagina que o volante fosse um relógio e no centro dele tem a posição 9,15, né? O 3 e o 9. A gente coloca os polegares para dentro e aqui, ó, esses dedos ficam para o comando das alavancas, caso seja necessário utilizá-las. Então, quer dizer que se eu precisar esterçar o volante, o que é esterçar? Girar para a direita, girar para a esquerda. Se eu for fazer o esterçamento do volante, nessa posição, eu tenho controle do comando. Se eu tivesse segurando o volante assim, ó, quando tu gira, os braços giram junto e a pessoa pode se atrapalhar ou então acabar acessando uma das alavancas sem querer querendo. E quando se segura o volante apenas com uma das mãos, o que acontece? Tu viu o perigo à frente, o que vai acontecer? Como tu tá segurando com uma das mãos, a primeira reação que vem na tua cabeça é puxar o volante para o lado da mão. Se eu estou segurando com a esquerda, eu puxo o volante para a esquerda. Se eu estou segurando com a mão direita, eu puxo o volante para a direita. E, na verdade, o que eu preciso fazer? Eu preciso enxergar a situação de risco, eu preciso utilizar os elementos da direção defensiva, que o Frank já fez um vídeo sobre isso, que é a chapa, né? Conhecimento, habilidade, atenção, previsão e ação. E, nesse momento, eu tenho que raciocinar redução de velocidade, controle da direção. Nesse tempo, eu tenho que saber se eu mantenho o desvio da trajetória ou se somente redução de velocidade e frenagem vão resolver o problema de evitar a colisão, o impacto ou acabar, né, colidindo, seja com qual objeto seja. Então, o controle do volante e o controle dos pedais são os primeiros, extremamente importante. Aqui tem um componente que a gente chama encosto de cabeça. É um componente que a gente não fala muito, mas a gente vai enfatizar ele hoje. Para quem é mais baixo como eu, o encosto de cabeça ele tá no limite, mas o ideal seja que ele sempre pegue até aqui, ó, a região do topo da cabeça. Como eu sou mais baixa, então ele já tá no padrão. Se houver uma situação de risco e eu seja lançada para frente, o cinto me trava e ó, eu puxo para trás e o encosto evita o efeito chicote. Então aqui a gente já tem vários comandos em relação a essa condição de segurança. Se a pessoa é mais alta, é só ela erguer, ó. Ele tem o botãozinho aqui do ladinho, tu aperta e sobe conforme a altura da pessoa. Sempre o ajuste vai ser conforme a anatomia da pessoa. Por isso, se outra pessoa fez prova antes de você, mesmo que tenha a mesma característica de altura, não vai nessa, faz o ajuste. Tem que ser feito. Cada um tem anatomia diferente. Tem pessoas que têm o mesmo tamanho, mas o tronco é menor, as pernas maiores, ou vice-versa. Então não vai atrás do outro. Vai por ti que vai dar certo e com as dicas que a gente vai passar aqui hoje ainda mais. Bom, fiz esse ajuste, beleza. Agora vem o ajuste dos espelhos. O ajuste do espelho, eu tenho que pensar assim, vamos começar a ajustar aqui o espelho retrovisor interno. Eu tenho que estar no comando do volante e eu tenho que só movimentar o meu olho para enxergar. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu, Débora, sou baixinha, né, pessoal? Mas tem gente que é mais alta. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar ele com que eu tenha que ficar controlando o volante, mas que se eu movimentar os meus olhos, eu enxergo tudo que está acontecendo atrás. Eu posso dividir esse espelho aqui no meio, para enxergar as duas pistas. Mas o ideal é que eu não tenha que fazer isso aqui, ó, para enxergar. Eu não posso ficar fazendo isso aqui para enxergar. Eu tenho que estar na minha posição do volante, podendo somente movimentar os olhos, sem perder a trajetória,
para enxergar o que está acontecendo. Esse é o ajuste certo do retrovisor interno, que é extremamente importante, porque com ele e mais os meus 2 espelhos retrovisores externos, eu consigo acompanhar a circulação que tem atrás do meu veículo, e se por acaso algum veículo não esteja na visão externa dos meus espelhos, pode ser que o retrovisor interno me dê a visão de que o externo não me deu, porque ele tem uma visão panorâmica da parte de trás. Por isso que é importante tu saber dividir a visão que tu tem no espelho, conseguir enxergar as 2 pistas de trás, sem fazer esforço, né? Sem ter que movimentar a cabeça, sem ter que se mexer. Já os espelhos retrovisores externos, eles devem conter o quê? Primeiramente, muito pouco da lataria do veículo. Geralmente um pouquinho da parte traseira e o resto ele tem que estar mais aberto. Só que o retrovisor direito, ele deve ser um pouco mais aberto e levemente inclinado para o chão, porque é o espelho que a gente utiliza para fazer o estacionamento. Mas nada impede que o estacionamento seja à esquerda. E aí eu posso muito bem ajustar aqui o meu espelho levemente para baixo para fazer esse estacionamento com perfeição. Por quê? O ideal é que eu aproxime os pneus do meio-fio da calçada, mas aproximar não quer dizer grudar, né? Eu preciso ter esse controle de espaçamento. Na prova prática, se cobra, não pode deixar mais que 50 centímetros de distância, né, desse meio-fio. Mas também, quanto mais próximo do meio-fio, menos condições eu tenho de girar o volante para sair da vaga. Fica mais difícil de manobrar o carro. Tem que tomar cuidado. Eu não posso encostar no meio-fio, eu não posso deixar as bandas do pneu branca, que é a lateral branquinha porque encostou no meio-fio, e também não posso subir o meio-fio. Tudo isso são eliminatórias. E para quem está fazendo a prova, tem que tomar cuidado porque é muito fácil reprovar, gente. E aqui está a prova viva disso, pessoal. Eu tive dificuldades em aprovar na parte prática. Primeiro, pelo nervoso. Segundo, porque eu precisava controlar o nervoso e mais o entorno, que é a questão de estar em prova. E é muito fácil reprovar, porque cada erro tem uma pontuação e o limite máximo para aprovar são 3 pontos. Se tu adquiriu mais de 3 pontos, a reprovação vem. Um pisca que tu errar já é o limite de pontuação, mais algum ponto já reprovou. Então tem que tomar cuidado com isso para evitar que vocês adquiram pontuação sem necessidade, né? É claro que ninguém é perfeito e há a pressão sobre a prova, né? Há aquela pressão de que eu quero, a minha família espera que eu passe, o meu pai e minha mãe querem que eu passe porque eu tenho que passar de primeira, porque não vou pagar de novo, mas respeita o teu tempo. Ajustamos os espelhos, ajustamos o volante e o banco. Vamos ajustar então o cinto. O cinto a gente vai deixar depois dos ajustes. Por quê? Porque eu preciso me deslocar para fazer o ajuste. E à direita é mais difícil. Então quer dizer que à direita, se eu não tirar o cinto, eu não consigo fazer o ajuste. Então deixo o cinto por último. Podemos iniciar a prova agora? Não podemos. Porque o que está faltando? Primeiro de tudo, por mais que o veículo esteja estacionadinho direitinho, eu vou pisar fundo na embreagem ainda com o carro desligado e vou me certificar que o câmbio está no ponto neutro, ou ponto morto, como algumas pessoas chamam. Por quê? Para não correr o risco de tu dar partida nesse carro e ele já dá o solavanco à frente, pode apagar e já são 2 pontos. Mais 1 ponto tá no limite, mais 2 pontos é reprova, então tem que ter esse controle. Beleza, ajustei aqui, podemos dar partida? Então, a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é isso aqui, ó, chave. É com esse aparelhinho que o carro funciona. Então, quer dizer que eu preciso ligar. E nesse caso, eu vou encaixar a chave. E ela tem 2 comandos. O primeiro comando é metade de um giro. O editor vai mostrar para vocês. O primeiro comando é aonde aciona o sistema elétrico do carro. E nesse comando de sistema elétrico, o que fica ali ativo? Fica freio de mão, mostra a bateria e o reloginho dá uma ida e volta, mas é só para mostrar que está tudo certo. Por exemplo, se tiver qualquer outra luzinha em vermelho, se eu tirar o cinto, mostra ali o bonequinho sem cinto. Se a porta estiver aberta, aparece
Inclusive, nesse modelo aqui, se a chave estiver ligada e a porta estiver aberta, ele faz um barulho, ele dá um apito e um comando em frase ali no painel. Então, quer dizer assim, ó, o painel do veículo é tão importante quanto a criatura que está atrás do volante, né? O painel sabe o que tem que ser feito. Beleza, dei o primeiro contato, tô de cinto, revisei aqui a marcha e eu vou dar partida no carro. A partida, tu não precisa encaixar a marcha, a partida tu termina a volta da chave, dá a partida no carro, e aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o pisca para a esquerda. Primeiro, antes de mais nada, baixo o freio de mão, e aí eu vou olhar o que está em torno. Olhou em volta? Tá tudo liberado? A partir daqui, você confere lá no nosso vídeo da baliza com o Frank. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. A gente faz de tudo para que vocês possam se inserir o máximo possível sem sofrer dificuldades. E tendo alguma dúvida, por favor, aqui nos comentários, que a gente tenta atender todos, tá bom? Não esquece de ativar aqui o sininho de notificação, deixar o joinha. Toda semana tem vídeo novo e ó, até lá. Gravando. Gravando nada no cabelo. Pausa. Nesse carro não aparece. Ignição ligada.